O que as nossas telas estão fazendo conosco? O psicólogo Adam Alter estuda quanto tempo as telas roubam de nós e como elas podem estar escapando impunes. Ele compartilha porque todas aquelas horas que você passa olhando para seu smartphone, tablet ou computador podem estar deixando você infeliz e o que você pode fazer a respeito. No vídeo de hoje, eu vou resumir para você o TED do Adam Alter. Por que nossas telas nos deixam infelizes? Ao final, vou te dar 4 dicas práticas para você também perder menos tempo nas telas e reequilibrar a sua vida. No início do TED, o Adam Alter menciona algo curioso. Em 2010, quando Steve Jobs lançou o iPad, este foi descrito como um dispositivo extraordinário. A melhor experiência de navegação que você terá. Bem melhor que um laptop, bem melhor que um smartphone. É uma experiência incrível. Alguns meses depois, ele foi contatado por um jornalista do New York Times e tiveram uma longa conversa. No fim da ligação, o jornalista fez uma pergunta bem tranquila. Ele disse: as suas crianças devem amar o iPad. A resposta é óbvia, mas o que Jobs disse deixou o jornalista atordoado. Ele ficou muito surpreso, pois Jobs disse: eles não o usaram. Nós limitamos o uso de tecnologia para as crianças em nossa casa. Como professor de negócios e psicologia da Universidade de Nova York, Adam Alter estuda os efeitos dessas telas em nossas vidas. Nesse TED, ele enfoca no nosso tempo de uso em relação a outras dimensões essenciais para a nossa saúde e bem-estar. Ele mostra dados de uma pesquisa realizada com trabalhadores norte-americanos sobre o tempo médio gasto em diferentes atividades ao longo do tempo. Ele diz: o que mostra a vocês é um dia de trabalho normal, de 24 horas, em 3 momentos diferentes na história. 2007, 10 anos atrás, que foi quando ele fez o TED, 2015 e depois dados de 2017. E muita coisa não mudou tanto assim. Dormimos entre 7,5 a 8 horas por dia. Alguns dizem que isso diminuiu um pouco, mas não mudou tanto assim. Trabalhamos em média de 8 horas e meia a 9 horas por dia. E nos dedicamos a ações de sustento, como comer, tomar banho e cuidar das crianças, cerca de 3 horas por dia. Mas sobra um espaço em branco. Esse é o nosso tempo pessoal. É um espaço incrivelmente importante. É onde fazemos as coisas que criam as nossas personalidades, onde desenvolvemos hobbies, relacionamentos pessoais, onde pensamos de verdade em nossas vidas e somos criativos, onde olhamos para trás e tentamos ver se nossas vidas fazem sentido. Conseguimos isso do trabalho também, mas quando olham para o passado e se perguntam no fim da vida como viveram, as últimas coisas que as pessoas dizem têm a ver com aqueles momentos que acontecem no espaço pessoal, o branco. Ele é sagrado, é importante para nós. No TED, que eu vou colocar o link nas descrições para você conferir o original, ele mostra uma linha do tempo simplificada para mostrar como as coisas mudaram de 2007, melhor dizendo, para 2017. É impressionante, quase chocante, quanto do nosso tempo livre dedicamos hoje às telas. E o que acontece? O nosso tempo livre sem telas é uma linha bem fininha. Mas, segundo o professor e pesquisador, essa área amarela, essa linha fina, é onde a mágica acontece. É onde a sua humanidade vive. É neste momento, é nessa caixa minúscula. Ele, então, reconhece que a tecnologia pode sim fazer coisas quase milagrosas, como um avô que pode ver o neto do outro lado do mundo. No entanto, ele questiona: quão enriquecedores são os apps, os aplicativos que nós usamos? Ele diz:
Alguns são enriquecedores. Se perguntarmos a alguém que os esteja utilizando, diga-nos como está se sentindo, essa pessoa na pesquisa dirá que se sente ótimo com relação a esses apps, aqueles que focam em relaxamento, exercício, clima, leitura, educação e saúde. Nós passamos mais ou menos 9 minutos por dia em cada um deles. Já outros aplicativos que ele mostra nos deixam bem menos felizes. Metade das pessoas, quando interrompidas e perguntadas como se sentem, falam que não se sentem bem ao usá-los. O que é intrigante sobre eles, esses aplicativos de namoro, redes sociais, jogos, entretenimento, notícia e navegadores, é que passamos 27 minutos ao dia em cada um deles. Passamos 3 vezes mais tempo nos apps que não nos fazem felizes. E isso não parece ser inteligente. Nesse momento do TED, Adam Alter descreve um conceito central da sua tese, que ele detalha nesse livro aqui, Irresistível: a falta de pistas de parar. Ele explica o seguinte: uma das razões por que passamos tanto tempo nesses apps que nos deixam infelizes é que não há alertas de pare. Alertas de pare ou pistas de parar eram muito comuns no século XX. Estavam dentro de tudo que fazíamos. Um alerta de pare é um aviso de que está na hora de seguir em frente, de fazer algo novo, de tentar algo diferente. Pensem nos jornais. Chegamos ao fim da leitura, dobramos o jornal e o deixamos de lado. O mesmo acontece com revistas e com livros. Ao chegarmos ao fim de um capítulo, temos que considerar se queremos continuar ou não. Assistíamos a um seriado na TV, mas ele acabava e tínhamos uma semana até que o próximo episódio viesse ao ar. Havia sinais de pare em tudo. Mas consumimos tanta mídia hoje em que não há alertas de pare. As notícias nunca param e nada tem fim. O Twitter, o Facebook, o Instagram, o e-mail, mensagens de texto, notícias. E se checarmos outros tipos de fontes, podemos simplesmente continuar indefinidamente. Uma das sugestões que ele recomenda no TED, e que eu vou te dar mais exemplos de como fazer no final desse vídeo, é criar regras de uso ligadas a um hábito regular já existente na sua vida. Ele argumenta o seguinte: é fácil dizer que entre as 5 e as 6 da tarde não utilizarei o meu telefone. O problema é que faço coisas diferentes nesse horário dependendo do dia. Então ele diz: uma estratégia bem melhor é você dizer: faço certas coisas todo dia. Há certos eventos que acontecem todo dia, de forma regular, como um jantar. Algumas vezes sozinho, outras vezes com pessoas, outras em um restaurante, outras em casa. Mas uma regra que adotei, ele diz, foi: nunca utilizarei o telefone à mesa. Ele fica bem longe, o mais longe possível, porque somos terríveis em resistir a tentações. Mas como um alerta de pare, toda vez que o jantar começa, pomos o telefone de lado. Assim, evitamos tentação de todo jeito. Ele, mesmo sendo psicólogo e estudioso do tema, reconhece que até para ele foi difícil no início, que doeu, que sentiu fomo, aquela angústia de estar por fora das coisas. Mas ele diz: acontece que nós nos acostumamos, superamos a abstinência, da mesma forma como a droga. Então, a vida se torna mais colorida, mais rica, mais interessante. Temos conversas melhores. Realmente nos conectamos com as pessoas que estão conosco. E qual a lição final que ele nos deixa nesse TED? As telinhas são milagrosas. Já disse isso e acho que é verdade. Mas o jeito como as usamos é como dirigir muito rápido por uma estrada bem longa, com o acelerador no talo, e é meio difícil alcançar o freio. Mas você tem uma escolha: ou passar pelas lindas vistas do oceano e tirar fotos pela janela, o que é fácil de fazer,
Ou pode mudar o trajeto e encostar ao lado da estrada, pisar no freio, sair, tirar os seus sapatos e meias, andar um pouco pela areia, sentir como é pisar nela, entrar no oceano, deixar a água bater nos tornozelos. Sua vida será mais rica e mais significativa, pois você respirou aquela experiência e porque deixou o seu celular no carro. E quais são as dicas que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje a partir desse vídeo? Dica número 1. Defina e proteja os seus momentos sagrados. Como assim? É fundamental que a gente entenda que o nosso tempo, ele precisa ser uma escolha consciente. Então, quando defendo os momentos sagrados, como eu chamo no modelo do equilíbrio digital, eu estou falando daqueles momentos em que a gente não quer permitir que a tecnologia entre neles. Então, mesmo que a gente tenha um trabalho que seja significativo na nossa vida, mesmo que o trabalho traga algum sentido, significância, que a gente se sinta orgulhoso do trabalho que a gente faz, a gente não pode se esquecer que o nosso tempo pessoal está cada vez mais apertado, porque a gente não está sabendo determinar e proteger estes momentos sagrados. Então, esses momentos sagrados, se você tem filhos, por exemplo, podem ser os momentos de você interagir com seus filhos no final do dia, o seu momento de dormir, o seu momento de descansar, o seu momento de leitura, o seu momento de cultivar um hobby. Então, como é que eu faço, por exemplo, eu, Juliana, no meu contexto, com 2 filhas pequenas? Existem alguns momentos em que eu não abro mão do meu descanso e da minha interação com a minha família. Então, por exemplo, de manhã, quando eu estou com as meninas no café da manhã, na hora do almoço com meu esposo, na hora do jantar, a gente não leva telas para a mesa, porque aquele momento da refeição é para nós um momento sagrado, é o momento da gente sentar, olhar uns nos olhos dos outros, perguntar como foi o dia, perguntar como é que foi na escola, perguntar se teve algum problema. Então, nesses momentos que a gente considera sagrados, é quando a gente cria raízes nos nossos relacionamentos. E os relacionamentos são a base da nossa saúde. Eu vou deixar inclusive aqui um cardzinho para vocês de um outro episódio do Pega Leve no Digital, em que eu falo sobre a maior pesquisa já feita sobre o tema de felicidade ao longo de 75 anos na Universidade de Harvard. Então, se a gente não entende que relacionamentos humanos são construídos nesses momentos sagrados e a gente deixa o digital roubar o nosso tempo, nossa atenção, a gente está tirando o tempo das pessoas que a gente mais ama. Então, como é que a gente pode fazer? Preservando, pensando quais são os momentos, criando esses momentos dentro da nossa rotina e protegendo, ou seja, parando de permitir que o celular entre nesses momentos. Então, aqui em casa a gente respeita o momento das refeições. As meninas também têm uma rotina em que elas sabem que depois do jantar, deu 7 horas, é hora dos celulares irem dormir. Por quê? Porque agora é hora da gente tomar banho, hora da gente se preparar para dormir, hora da gente descansar, porque o repouso é fundamental. Porque se a gente não tiver sono, meninas, a gente não tem saúde. Então, mesmo sendo crianças pequenininhas, né? A caçula tem 5 e a mais velha tem 9, elas já acessam telas, né? Já vê televisão, vê um filminho, faz um joguinho, usa na escola. Então, não é uma questão da gente proibir os momentos de tela na nossa família, mas a gente entender que os momentos de interação, eu sugiro sempre as refeições, o momento de dormir e o momento da gente conversar são momentos que a gente deveria estabelecer como sagrado. E aí você vai adaptar a sua rotina. No meu caso, como eu não tenho empregada, como eu cuido das meninas sem ter o suporte da família, moro aqui no Canadá, então eu prefiro acordar cedo, trabalhar cedo, para quê? Para que eu possa, 7 horas da noite, desligar o meu celular, deixo uma mesinha lá embaixo para preservar o meu momento de tomar um banho longo, tranquilo, me recuperar do dia de trabalho, me recuperar de tudo que eu tive que fazer ao longo do dia e estar pronta para o momento sagrado, que é o nosso momento de leitura, o momento que as meninas chamam de snuggle time, que é o tempo de relaxar junto com elas.
Então, entenda, se você tiver filhos principalmente, você precisa escolher e pensar quais são esses momentos na sua vida. E segue essas dicas que eu dei para vocês dos meus momentos. Hora de dormir, hora de conversar e hora de comer, tá bom? Você pode começar por essas sugestões na sua rotina também. Dica número 2, diminua o seu tempo livre que você tem dedicado às telinhas e aumente o seu tempo em atividades offline. Como é que você pode fazer isso? Você pode se perguntar, há alguma outra atividade offline que me traga alegria? Por que eu digo isso, gente? Quando a gente faz o debate sobre JOMO, sobre FOMO, né? O JOMO é a alegria de estar por fora ou de não estar se importando com o que está acontecendo no digital, versus o FOMO, que é o Fear of Missing Out, a angústia, a ansiedade gerada por se sentir desatualizado por fora das coisas, ela acontece muitas vezes, esse reequilíbrio que a gente pode buscar de ter menos FOMO e aumentar o JOMO, ele muitas vezes nasce da gente resgatar atividades prazerosas para nós. Tá? Então, se você, por exemplo, gosta de crochê, ou gosta de tocar música, ou gosta de cantar, ou gosta de jogar jogo de tabuleiro, ou gosta de xadrez, você tem que pensar na atividade que você gosta. Para algumas pessoas, por exemplo, vai funcionar muito bem cuidar de plantas. Já eu, Juliana, não sinto muito prazer nessa atividade offline. Então, não adianta ter fórmulas prontas ou uma atividade única. Você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. Tá? Então, a atividade prazerosa para você precisa ser descoberta por você. Tá? Então, se você gosta, por exemplo, de tocar um instrumento musical que há muitos anos você deixou de tocar, que tal você retomar? Se você gosta de ler, que tal fazer uma lista dos livros que você gostaria de ler? Se você gosta de fazer artesanato, que tal fazer um novo curso de artesanato? Ou retomar ou comprar os materiais que você deixou no fundo da gaveta e você nunca mais pegou para fazer o seu tricô, o seu crochê ou qualquer outra arte-terapia. Tá? Então, a gente precisa pensar em uma atividade que a gente goste de fazer. Não adianta a gente se iludir de dizer eu vou deixar o celular de lado, eu não quero mais olhar o celular e vou ficar olhando para o vazio. É muito difícil a gente, na prática, lidar com esse vazio das telas, porque os aplicativos são feitos para serem prazerosos, né? Serem gostosos da gente ficar rolando o feed. Então, para que essa troca ou essa substituição do nosso uso do tempo aconteça na prática, a minha recomendação é que você faça uma listinha. Ou tente, antes de fazer a listinha, faz um brainstorming, mas reflete. Qual atividade que faz algum tempo que eu deixei na gaveta da minha vida, da minha história, mas que eu gostaria de retomar? Que eu tenho prazer em fazer? Ou qual atividade nova que eu estou despertando a curiosidade? De repente, até nas redes sociais você despertou sobre aromaterapia, sobre cuidado com plantas e você começa a ir atrás de informações e faz um curso online, faz depois um curso presencial, compra as ferramentas, compra as plantas, conversa com pessoas da sua rede que você conhece, que gostam daquela atividade também, participa de grupos. Então, uma única atividade, né, que te traga realmente alegria, ela pode ser resgatada e cultivada. E aos poucos você consegue fazer a transição de estar dependente completamente da tecnologia, se sentindo presa, se sentindo angustiada de estar por fora, por uma atividade que você realmente gosta de fazer, tá bom? Dica 3. Pergunte-se: como enriquecer ou melhorar o tempo que uso nas telas? Como assim? Do seu tempo online, digamos que você está satisfeito ou satisfeita com o tempo que você gasta no online do seu tempo livre, tirando a questão do trabalho. Então, o que é que você pode fazer com relação a esse tempo? Digamos que você usa 3 horas de tela por dia de lazer ou 2 horas. Você pode aumentar desse tempo que você está ok, que você está satisfeito, com aplicativos que tragam mais felicidade. Resgatando os resultados que o professor Adam Alter colocou no TED, ele fala: existem sim alguns aplicativos que as pesquisas revelam que estão relacionados à melhora do bem-estar. E a gente tem usado em média 9 minutos por dia, enquanto os que nos trazem mal-estar emocional, eles são usados 3 vezes mais, 27 minutos. Então, se você equilibrar o tempo de uso de aplicativos mais positivos para o seu bem-estar, melhor. Então, se você usa em média 9 minutos, por exemplo,
aplicativos relacionados a relaxamento, meditação, exercício, clima, leitura, educação e saúde, aumente esse tempo que você usa nesses aplicativos mais positivos e diminua o seu tempo que você gasta em aplicativos que te deixam menos feliz, que a gente, segundo as pesquisas, descobriu que são 27 minutos. Então, você pode diminuir o seu tempo online em, por exemplo, aplicativos de namoro, de redes sociais, jogos, entretenimento e notícias. Então, esse reequilíbrio do próprio tempo de uso é outra dica para você, tá bom? Dica número 4. Crie as suas próprias pistas de parar. E a grande lição que a gente tem nesse TED e também em outros livros que tratam desse tema de criação de hábitos, como o livro Microhábitos do professor B.J. Fogg, ele fala, uma das dicas mais importantes para a gente criar um novo hábito é a gente colar a um hábito regular, já existente, tá? Então, se você associa a um hábito ou a um ritual já existente e você não abre exceções, por exemplo, não leve o celular toda vez que eu sentar para jantar, seja em casa, seja no trabalho com amigos, sozinho, o que for. É um ato regular. Você faz isso pelo menos 3 vezes por dia, certo? Então, eu não vou levar o meu celular para a mesa. E aí, aos poucos, você pode expandir esse novo hábito quando ele se cristalizar, quando ele se formar. Você pode colocar um novo hábito digital para substituir por um mau hábito digital. Por exemplo, levar o celular para a cama, levar o celular como despertador. Como é que você pode mudar isso? Você pode substituir por um velho e bom despertador analógico, por um timer, por um Google Nest, um Alexa que você pode programar sem precisar estar olhando para a tela. Você pode usar um celular antigo que você pode não ter o chip e usar ele como despertador. Então, existem várias formas de você quebrar esse mau hábito e substituir. No início vai ser um pouco desconfortável, você vai achar estranho não estar ligado àquele hábito, né? Mas o segredo é a gente permanecer firme e usar algumas técnicas que eu vou detalhar para vocês em outros vídeos sobre criação de hábitos. Mas o fato é que a gente consegue fazer isso, a gente precisa criar nossas pistas de parar, porque os aplicativos são feitos para que a gente continue olhando as recomendações do Netflix, as recomendações de novos vídeos no YouTube, o feed interminável das redes sociais. Então, a gente não pode colocar a pista de parar em algo que foi feito para nos deixar lá perdidos no tempo e no espaço. Então, é importante que a gente resgate o controle do nosso tempo, criando intencionalmente as nossas pistas. Você pode colocar um alarme para a hora de você desligar, você pode programar no seu celular o horário que todos os dias você quer que ele saia do modo ligado para o Wi-Fi e desligado da rede de internet. Você pode colocar no modo avião, como ele cita no TED, quando você for fazer uma viagem, um passeio final de semana com seus filhos, você pode levar o celular, por exemplo, e utilizá-lo como máquina fotográfica. Mas se você coloca no simples modo avião, você consegue desligar-se de qualquer tipo de conexão, né? Seja com 3G, 5G ou com internet Wi-Fi. E aí você deixa de ficar recebendo notificações. Gerenciar as notificações também é uma outra forma eficiente para a gente poder evitar esse impulso que a gente sente de ter que olhar as notificações que estão piscando vermelhinhas, tá? Então, ele, como psicólogo, reconhece, e ele é especialista, inclusive, em tratamentos de vícios. Nesse livro dele daqui, O Irresistível, ele detalha situações e casos de jovens com dependência em jogos eletrônicos, mostra toda a trajetória de vida deles em detalhes, o que é que aconteceu, como ele saiu. E também ele explica na primeira parte do livro o que há de em comum com as dependências tecnológicas e as dependências químicas e quais são os fatores que estão sendo mostrados na pesquisa, as inter-relações entre essas duas dependências e como a gente sair desse ciclo. Então, uma das coisas que ele pincela, né, que está aqui no livro dele mais detalhes e que eu posso fazer um podcast para vocês sobre isso, ele mostra que a gente pode reimaginar o nosso ambiente,
criar estratégias para que fique claro os limites físicos e de horários que a gente vai utilizar o nosso celular, e a gente consegue criar barreiras claras e físicas, inclusive, para impedir que a gente caia na tentação. Ele diz: não somos tão fortes assim quanto imaginamos. Evite cair na tentação ajustando o seu ambiente e sendo consciente sobre as suas ações, tá? Então, coloque no modo avião no final de semana quando for passear com seus filhos. Se você quer programar de forma regular, você pode sim hoje entrar no seu aplicativo e programar. A gente já tem no Google Family, por exemplo, aqui em casa, o horário que as meninas podem ficar online. Então, deu aquele horário, a pista de parar é simplesmente porque o celular corta a internet. Você pode fazer no seu celular, tanto seu quanto dos seus filhos, a programação de horários que você quer ficar completamente offline. Os aplicativos não ficam mais acessíveis, eles simplesmente ficam a tela preta e você não consegue mais acessar, né? Então, são estratégias que a gente precisa aprender a utilizar. E reconheça, no início é difícil mesmo, dói, a gente vai sentir um pouco de fome, é normal, tá? Mas nós conseguimos nos acostumar e sim, nós conseguimos criar novos hábitos. A gente já tem um campo de pesquisa imenso nessa área de mudanças de hábitos, na área de psicologia, que nos ajudam a reconstruir e a lidar com essas angústias, tá? Então sim, isso é possível. Quais as vantagens da gente fazer essa mudança de hábito? Para que a gente vai fazer isso? Melhores relacionamentos, a vida fica mais rica, mais colorida e mais interessante. Essa é a grande lição que a gente pode tirar desse vídeo de hoje. Então, se você gostou desse vídeo aqui que você está assistindo, Pega Leve no Digital, ele já é o número 4, você pode dar um like, pode compartilhar e você pode depois assistir os vídeos dessa playlist aqui no meu canal no YouTube. Se você quiser ser notificado de novos vídeos, você também pode se inscrever e ativar as notificações no sininho. Não quer ativar a notificação? Vem sempre por aqui, sempre vai ter material novo. Toda terça-feira tem live às 18 horas aqui no YouTube, também no Instagram e no Facebook. E também todo sábado tem um vídeo novo para vocês, um vídeo mais longo. Cada sábado é um vídeo diferente. Tem podcast, tem o Reequilibra e tem o Pega Leve no Digital. Então são esses 3 tipos de vídeos, essas 3 linhas editoriais que vocês têm aqui no Digital Equilíbrio. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, acesse esse canal e coloca para que você possa ficar sempre acessando os novos vídeos. Então, obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo.